Foi de fato uma pena a gente não ter conseguido conciliar as agendas para ela estar aqui conosco, mas vejam a deferência dela em ter feito essa gravação, especialmente para esse evento que nós estamos recebendo com tanta alegria e com tanta honra. Eu vou chamar os participantes da mesa, o português no caleidoscópio, não? O professor Carlos Faraco, da Universidade Federal do Paraná. A professora Margarida Petter. Da USP, e a professora Perpétua Gonçalves, da Universidade Eduardo Mondlane. Bom, nós vamos começar pela fala do professor Carlos Faraco, Carlos Alberto Faraco. Português, uma língua pluricêntrica. É essa a provocação que ele nos traz hoje. Vou fazer uma breve apresentação, embora ele seja muitíssimo conhecido, não? O professor Faraco é professor aposentado de língua portuguesa da Universidade Federal do Paraná, tem como temas de pesquisa Bakhtin, discurso, dialogismo, ensino de português e linguística, história do pensamento linguístico. Sua produção bibliográfica é extensa. Eu vou destacar aqui, dentre seus 32 livros publicados, os da série Escrever na Universidade, feita em coautoria com Francisco Eduardo Vieira, História Sociopolítica da Língua Portuguesa, Linguagem Escrita e Alfabetização, Linguagem e Diálogo, as Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin, Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, e o manual muito conhecido, Linguística Histórica, Introdução ao Estudo da História das Línguas. É um prazer receber o professor Faraco. O professor Faraco é um dos responsáveis por esse evento como um todo, porque foi por meio dele que nós tivemos contato com a professora Perpétua e com a professora Inês. Então, é um agradecimento duplo, um agradecimento por poder ouvir você nesse evento, e um agradecimento por propiciar que as coisas tenham andado bem, né, nesse nosso planejamento para trazer a exposição para o Brasil. Obrigada. Eu vou ficar com esse microfone contaminado e passo os outros para vocês. Contaminado. Boa tarde a todos que participam desse evento. Agradeço as palavras iniciais da professora Olga. Gostaria de agradecer também o convite que ela me fez para compor essa mesa redonda. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje. Mas antes de dizer da minha honra e da minha alegria, eu quero agradecer muitíssimo a professora Olga pela acolhida entusiasmada e generosa que deu à minha consulta sobre a possibilidade de trazer para São Paulo a exposição sobre o português de Moçambique, que será aberta hoje logo mais. Eu fui intermediário inicial das tratativas entre as nossas colegas da Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, idealizadoras da exposição, e a Universidade de São Paulo. No correr das tratativas, tudo começou a fluir efetivamente a partir do momento que a proposta foi acolhida entusiástica e generosamente pela professora Olga. Reitero, então, meu muito obrigado pela acolhida e pelo apoio. Eu sou entusiasta dessa exposição, né? Eu sou um convertido a Moçambique, afetivamente e intelectualmente. A exposição, no meu entendimento, é uma oportunidade ímpar para conhecermos um pouco mais de perto a realidade linguística de Moçambique
e vai certamente abrir canais importantes de interação entre pesquisadores daqui e de lá. Por isso é uma alegria estar aqui nesta tarde, por poder acompanhar a abertura da exposição nesse espaço de tantas memórias e de tantos sentidos para a Universidade Brasileira e para a nossa democracia política. E é claro uma honra dividir essa mesa com estas duas grandes linguistas, Margarida Petter e Perpétua Gonçalves. Sou admirador da atividade científica de ambas, pelo muito que seus estudos sistemáticos nos revelam. Por parte da Margarida, sobre os efeitos do contato das línguas africanas com o português do Brasil, e por parte da Perpétua, sobre como se dá a dinâmica do português no contexto altamente multilíngue de Moçambique, principalmente no período pós-colonial. Devo confessar também, que já confessei no começo, mas vou reiterar, que sou um apaixonado por Moçambique. Pude estar lá a convite da professora Perpétua e depois, nos 8 anos em que estive na Comissão Nacional do Brasil, junto ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, da CPLP, pude conhecer e fazer amizade com vários colegas linguistas moçambicanos e, por essa via, tomar conhecimento do quanto se produz em termos de pesquisa linguística naquele país. Em recente artigo sobre a situação política do português, o professor Roberto Mulinati, da Universidade de Bolonha, destacava com muita justiça, palavras dele, destacava com muita justiça a quantidade absolutamente notável de estudos dedicados ao português moçambicano, a qual não tem correspondência em nenhum outro país africano em que o português está presente. Vários desses trabalhos merecem ser mencionados. Dou aqui só uma pequena amostra do muito que se faz em Moçambique. Destaco, por exemplo, o importante projeto em andamento da organização do Dicionário do Português em Moçambique, o primeiro dicionário fora do eixo Portugal e Brasil. Registro as muitas atividades da Cátedra de Português Língua Segunda Estrangeira, idealizada pela professora Perpétua, que, entre vários projetos, tem o do Observatório de Neologismo de Moçambique, coordenado pela professora Inês Machungo, que é também a coordenadora do projeto do dicionário. A cátedra tem também um outro projeto muito valioso para todos que fazem investigação sobre o português, qual seja o projeto Recursos Linguísticos, que tem à disposição dos pesquisadores corpora orais e escritos de diferentes variedades do português da África e da Ásia. Merece em destaque, igualmente, o envolvimento dos linguistas moçambicanos com o desafio da educação bilíngue, bem como as pesquisas teórico-analíticas sobre a realidade do português moçambicano, com o trabalho pioneiro da professora Perpétua, conforme relatado em seu belo livro, A Gênese do Português em Moçambique. Cito ainda o criterioso trabalho do professor Bento Setói, relativo a como adequar graficamente as muitas palavras incorporadas das línguas banto ao português em Moçambique. Iríamos longe listando aqui a produtividade dos nossos incansáveis colegas moçambicanos, entre os quais quero ainda mencionar 2 cujos trabalhos conheço bem, Feliciano Chimbutani e Gregório Firmino. Espero então que a vinda dessa exposição seja um bom motivo para ampliarmos nossos contatos e intercâmbios com os linguistas de Moçambique. Me desloco aí, e a vocês que estão presentes que não pegaram o catálogo, esse catálogo está muito bonito, né? O catálogo da exposição ele está lá embaixo, ao lado da recepção. Não há grande quantidade, então quem está presente aproveita a oportunidade de levar o catálogo. Está muito bonito. Então me desloco agora para a pergunta que propus para a minha intervenção nessa mesa, qual seja, português, uma língua pluricêntrica? A questão do pluricentrismo aplicado ao português não é nova. O Alan Baxter já fazia referência a ela em 1992, há 30 anos, portanto. Não é nova, mas virou a grande tópica do momento e parece estar substituindo o já cansado discurso da famigerada lusofonia. Enquanto o discurso da lusofonia insistia numa pretensa unidade linguística e cultural entre todos os países em que o português é língua oficial, uma unidade de sentimentos e cultura, como defende o professor Moisés Martins, da Universidade do Minho, recentemente jubilado, o discurso do pluricentrismo dirige o foco para a diversidade, o polo oposto, portanto.
Estamos assim postos frente ao embate unidade-diversidade, com a ênfase deslocando para o polo da diversidade. Para classificar uma língua como pluricêntrica, a teoria assume como núcleo conceitual básico a existência de várias normas padronizadas, geopoliticamente alternativas e linguisticamente equipolentes. São vários os analistas da situação internacional do português que têm afirmado seu pluricentrismo. Pautam-se, no fundo, pelo velho slogan do estruturalismo linguístico de que a língua portuguesa comporta um sistema e duas normas nacionais, a europeia e a brasileira. Por essa perspectiva, o português, antes de ser pluricêntrico, é bicêntrico. No entanto, os defensores do pluricentrismo asseveram que, ao lado dos dois centros tradicionais, novos centros estão emergindo em Angola e Moçambique. Aparentemente, tudo parece ajustar a realidade da língua portuguesa com os pressupostos teóricos do pluricentrismo. Como consequência, esse discurso tem se disseminado com bastante força. Já está incorporado em documentos governamentais de alguns países e já motiva discussões, por exemplo, sobre as implicações para o ensino de português, seja como língua primeira, como língua segunda, seja ainda como língua estrangeira, o fato de ser ela uma língua pluricêntrica. O Ministério da Educação de Portugal, bem à frente de qualquer outro país de língua oficial portuguesa, tem defendido uma política educacional que incorpore o reconhecimento do português, língua pluricêntrica, como elemento estruturante. Apesar disso tudo, penso que há perguntas cruciais que não foram ainda suficientemente enfrentadas. Em alguns momentos, eu acho que as pessoas adotam o pluricentrismo pelo seu sentido comum e não pelo seu sentido teórico. E assumem como evidência que o português é pluricêntrico. Obviamente, pelo sentido comum, há muitos centros em que se fala o português. Mas não é nesse sentido que a teoria se propõe, né? Então, há perguntas que não foram ainda suficientemente enfrentadas. Quando se pressupõe que o português tem duas normas nacionais bem distintas, a europeia e a brasileira, se está tomando norma no sentido da norma real, da norma efetivamente praticada no intercâmbio social. Mas não se está levando em conta a norma padronizada. Esta, sim, pré-requisito teórico do pluricentrismo. Ora, o Brasil não tem uma norma padronizada autônoma. A exígua intelectualidade brasileira do século XIX inventou para si uma norma padrão lusitanizada, virando as costas para o país real, sonhava em ser europeia e recusou suas próprias características linguísticas para defender um modelo exonormativo, que sem um sistema educacional amplo e consistente para difundi-lo, e distanciado do senso linguístico dos falantes, terminou num redondo fracasso. Para a sociedade brasileira, resulta desse fracasso uma orfandade normativa, aproveitando aqui a perspicaz expressão criada pela professora Virgínia Cita Farias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em seu recente artigo intitulado O Estándar no Brasil, uma discussão sobre pluricentrismo, codificação normativa e o papel da lexicografia, que foi publicado no volume 25, número 2 da revista Acta Semiótica e Linguística da Universidade Federal da Bahia. Ora, se o Brasil não tem uma norma padrão autônoma, não é, pelos critérios teóricos do pluricentrismo, um centro efetivo. Se é antes um quase-centro, considerando suas distintas características linguísticas, mas não um centro por lhe faltar justamente uma padronização autônoma. Nesse sentido, o português teria, pelos critérios da teoria do pluricentrismo linguístico, um único centro pleno, Portugal. Por outro lado, cabe perguntar se a afirmação de que novos centros estão em formação em Angola e Moçambique se sustenta efetivamente, pelos olhares da teoria do pluricentrismo. Por tudo que sabemos dos estudos dos nossos colegas moçambicanos, por exemplo, parece bastante claro que está em curso naquele país um processo de nativização do português.
A língua está adquirindo ali características peculiares resultantes do contato intenso com as línguas originárias. A questão é saber se também está em curso um processo de padronização endonormativa. Ou dizendo de outra forma, a questão é saber se os processos de nativização estão afetando o discurso dominante de que a norma de referência do país é a norma de Lisboa. Ou ainda a questão é saber como a sociedade, que começa a tomar consciência de que fala o português com características próprias, está se vendo do ponto de vista da padronização. Ela se vê como depositária de um padrão alheio ou já expressa o desejo de construir uma referência padronizadora própria. Parece bastante claro que o discurso do português língua pluricêntrica, embora bastante disseminado, tem ainda muitos pontos a serem deslindados para se sustentar efetivamente. Parece precipitado, pois, responder positivamente à pergunta que apresentei como título dessa fala. Por outro lado, se chegarmos a reconhecer consistentemente o pluricentrismo do português, cabe perguntar se não estaremos, no fundo, apostando em sua inevitável fragmentação, conforme postulava o professor Ivo Castro em artigo publicado em 2007 na revista galega Grial. Dizia ele, citando, circunstâncias de geografia, da sociedade e da comunicação permitem admitir que o mais provável desenvolvimento que a história nos reserva será a fragmentação do sistema linguístico do português. Fecha a citação. O próprio linguista australiano, proponente da teoria do pluricentrismo, Michael Klein, já dizia que as línguas pluricêntricas, ao mesmo tempo que unem, dividem seus falantes. Unem porque, pela força do imaginário, os falantes se reconhecem como falantes da mesma língua, embora a falem de formas diferentes. E dividem porque as características próprias de cada variedade nacional podem acabar funcionando fortemente como índices de identidade linguístico-nacional, reforçando as divergências. Ivo Castro apostava na fragmentação, embora considerasse que era ainda prematuro dizer que somos já uma família de línguas aparentadas. Nesse mesmo tom, que de certa forma privilegia as divergências, Mericato, Jairo Nunes e Ana Maria Martins, um livro recentemente publicado com o título Português Brasileiro e Português Europeu, Sintaxe Comparada, no qual os autores contrastam vários fenômenos como o sistema pronominal, a concordância, os sujeitos nulos e assim por diante, os autores levantam nas conclusões a inevitável questão de saber se estamos realmente lidando com uma língua ou com duas línguas diferentes. Os autores, porém, escapam de responder a essa pergunta e dizem, citando, essa é uma questão muito espinhosa, pois existem inúmeros significados atribuídos à palavra língua e as respostas podem diferir drasticamente dependendo do que se assume como definição de língua. Preferem então tratar a questão sob outro ângulo e formulam a seguinte pergunta que consideram mais palpável. Citando, assumindo que o termo gramática descreve o sistema de conhecimento sintático que falantes nativos alcançam no decorrer de um processo prototípico de aquisição da linguagem, o português europeu e o português brasileiro são produtos de uma única gramática ou de duas gramáticas diferentes. Diante dos dados analisados no livro, concluem que estamos claramente diante de duas gramáticas diferentes, que podem produzir o mesmo resultado em alguns casos, mas não em outros. E acrescenta o seguinte arrazoado, citando, o fato de o mesmo resultado poder estar associado a diferentes codificações gramaticais significa que as aparências podem muitas vezes ser enganosas. A minha fala teve como título uma pergunta. Ao concluir, deixo no ar mais algumas perguntas. Língua portuguesa, unidade na diversidade? Ou caminhando inevitavelmente para a fragmentação? Monocêntrica, bicêntrica ou pluricêntrica?
qual discurso teórico pode melhor representar a realidade sócio-histórica atual do português. Espero, então, que a exposição, que será aberta logo mais, contribua para entendermos com mais refino e precisão as múltiplas dinâmicas que vêm movimentando a língua portuguesa ou a família de línguas portuguesas nos seus cenários plurilinguísticos e sociopolíticos. Muito obrigado.